Bom dia, queridas crianças e adolescentes da infância e adolescência missionária da paróquia São Roque de Nova Aurora. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo com vocês, né? A gente interagir um pouquinho, já que ainda não podemos nos encontrar, né? Quase terminando o ano e a gente ainda não conseguiu se encontrar. Mas que bom que vocês estão aí, estão se cuidando. E você viu que hoje tem uma galerinha maior, né? Hoje eu não estou sozinha, não. E quem está aqui comigo é a Lídia. Eu sou assessora do grupo Raio de Luz, do grupo de adolescentes da Paróquia São Roque. Eu sou a Lia, assessora do grupo Filhos de Maria. Sou Isabel, também assessora. Isso, nós somos as assessoras, ou seja, aquela uma que assessora o encontro das crianças, mas quem faz são as crianças, né? Vocês que são os protagonistas. E hoje a gente veio aqui para falar de uma pessoa muito especial. Será que vocês se lembraram de quem que a gente comemora agora no mês de dezembro? Lembra que a gente tem 2 padroeiros? Um é Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós já falamos dela lá em outubro, que foi dia 1º de outubro. E agora, quem que é o outro? São Francisco Xavier, né? O nosso intercessor, aquele que cuida das missões e também de nós, né? Pequenos, grandes missionários. Dia 3 de dezembro foi o dia dele, né? O dia do nosso padroeiro. A gente não pode deixar de falar dele. Então, hoje, nós vamos contar um pouquinho da história dele. Eu sei que vocês já sabem bastante coisa sobre ele, né? Sabe um monte sobre a vida dele. E se não sabem também, pode entrar lá no Sr. Google, né? Digitar lá Padroeiro das Missões, vai sair toda a biografia dele, mas nós vamos contar uma historinha para vocês. As meninas vão falar um pouquinho para vocês e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a vida dele. Vamos lá? São Francisco Xavier. A igreja, que na sua essência é missionária, teve no século XV e o XVI um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco nasceu no Castelo de Xavier, na Espanha, a 7 de abril de 1506, sofreu com a guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia. Isso. Com 18 anos, foi para Paris estudar, tornando-se doutor e professor. Isso, então vocês viram aí como que começou, né, a história desse nosso santo. Lembra que eu falei para vocês um dia, que a gente queria ser santo, e o que a gente faz para ser santo? Deus providencia. Se você tiver no seu coraçãozinho a vontade de ser santo, Deus vai providenciar tudo. E Francisco Xavier, você viu que ele era rico, né? Ele nasceu num castelo lá na Espanha. Mas, certo dia, ele sentiu uma vontade enorme no coração de amar Jesus mais de pertinho, de servi-lo cada dia mais, de ser um instrumento nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Mesmo pequeninos, eu tenho vontade de trabalhar para a igreja, eu quero estar lá na igreja, eu sinto falta do serviço que eu faço na igreja. E é assim que começa o nosso grande pequeno missionário. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si, até conhecer Inácio de Loyola, com quem fez amizade, e que sempre respeita o novo amigo. Francisco, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Com o tempo e intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter se tornado cofundador da Companhia de Jesus. Então, vocês viram que até os 18 anos ele estudava, né? Ele estudou, ele se tornou professor e doutor. Ele era muito inteligente. Ele gostava de passear, de ir para festas. Para ele, tudo era festa. Até que ele conheceu Santo Inácio de Loyola, um grande amigo dele, que eu já contei para vocês a história de Santo Inácio, né? E então, ele conheceu esse amigo. E daí, ele falou bem assim, nossa, mas você vive aqui pregando o evangelho, com esse pessoal em sua volta, isso é bom? Francisco falou para ele assim, sim, isso nós temos que fazer. Nós temos que levar a boa nova do evangelho a todos. Ele falou assim, nossa, mas será que isso é para mim?
Ah, eu acho que não, eu vou continuar minhas festas, passeando, fazendo o que eu quero fazer, porque eu tenho que ficar aí falando o evangelho, só vivendo desse jeito, acho que não é para mim não. Mas Deus tocou no coraçãozinho dele e falou, é você que eu quero, porque quando Deus escolhe, não adianta a gente fugir. Deus escolheu você, você tem uma missão a cumprir. Já como padre e empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão para o Oriente, na Índia. Fez frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes de idade. Ao avançar para o Japão, submeteu-se em aprender a língua e os seus costumes, a fim de anunciar em Cristo encarnado, ambicionando a China para Cristo. Pôs-se a caminho, mas em uma ilha frente à sua nova missão, veio a falecer por causa da dor, da forte febre e cansaço. Então ele se tornou padre, né? Jesus tocou no coração dele e ele falou assim, eu vou seguir Jesus de perto. Mas esse amor que ele tinha era tão grande, mas tão grande, que ele queria ser missionário. Ele queria sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho. E ele foi destinado para ir lá para o Oriente. Lembram-se que ele tinha nascido aonde? Lá na Espanha, né? Então, para ele ir lá para o Oriente, era um grande caminho. Mas ele falou, eu vou pregar o evangelho aonde ninguém foi ainda. Eu preciso ir lá aonde ninguém foi para falar de Jesus. Ele podia ter falado lá nas terras que ele estava? Sim, mas o superior dele falou assim, bom, se você tem essa vontade, então eu vou te enviar. Que Deus cuide de você e vai, meu amigo, vai e anuncia o evangelho lá no Oriente. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos. Percorreu grandes distâncias para anunciar o evangelho, e tanto assim que, se colocássemos em uma linha suas viagens, dariam 3 vezes a volta na Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões ao lado da Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, vocês já pensaram em viajar daqui lá para a Lua? Quantos quilômetros que dá, mais ou menos, para a gente chegar daqui lá? De noite, quando a gente olha para a Lua, ela está longe, né? Então, São Francisco Xavier, ele andou tanto pregando o evangelho, que se a gente colocasse em linha reta, daria 3 vezes a distância nossa até a Lua. Para vocês terem noção do quanto ele andou, do quanto ele pregou o evangelho. E ainda não conseguiu fazer tudo. Porque, como as meninas comentaram aqui com nós, ele queria chegar na onde? Na China. Mas ele não conseguiu chegar lá. Porque aos 46 anos ele pegou uma febre muito forte, né, por essas andanças, e ele veio a falecer. Ele não conseguiu chegar até a China, mas ele andou muito, pregou muito o evangelho. Por isso, ele foi chamado, né, ele foi condecorado para ser o patrono das missões. Mas ele foi patrono porque ele andou muito, ele pregou o evangelho. E Santa Teresinha, ela não. Vocês viram que a gente tem 2 extremos dos nossos padroeiros? Santa Teresinha, que era da oração, que ela viveu no Carmelo, jamais saiu de dentro do Carmelo, sempre ali em oração. E ele não, e ele já foi o contrário, ele saiu, ele caminhou muito, falou muito, ele converteu muitas pessoas, muitos reis, muitos reinados, ele fez muito batizado, muitos casamentos. Ele realmente se dedicou, os 46 anos de vida dele, foi pouco, foi todo dedicado ao amor a Deus. E se eu perguntar para vocês, qual é o seu sonho? O que você tem aí dentro do seu coraçãozinho, assim, que você pretende realizar, que ainda não realizou? Eu penso em tantas coisas, né? Eu penso em ser médico, eu penso em ser astronauta, eu penso em ser advogado, eu penso em ser uma pessoa de sucesso. Então, faça seus planos, pense na sua vida, veja o que você quer para a sua vida, mas coloque Deus acima de tudo. Queridas crianças, eu quero falar para vocês, São Francisco Xavier foi um grande santo. Grande mesmo. Não porque ele é o nosso padroeiro, né, das missões, a gente sempre estuda um pouco da vida dele, mas ele foi uma pessoa muito boa. Ele pertencia à Companhia de Jesus, né? É uma congregação que tem, e se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar lá, tem muitos santos dessa congregação. E foi uma congregação que espalhou o evangelho pelo mundo inteiro. E Jesus fala lá, né? Qual que é a nossa missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Ele foi um que fez isso. E você aí na sua casa?
Você também faz isso? Ah, Nair, mas eu não vou sair por aí, né, falando do evangelho, vão achar que eu sou louco? Não. Você pode falar para sua mãe, para o seu pai. Quando você escuta as aulas de catequese, o nosso encontro de hoje. Que tal você contar para o seu pai ou para sua mãe o que você ouviu hoje, se ele não estiver aí do seu lado? Ah, vou contar então. Conte para ele a história de São Francisco Xavier. Fala, olha, sabia que agora no mês de dezembro a gente comemora o dia do outro nosso padroeiro das missões? Então conte uma história, você vai estar evangelizando. Eu sei que agora nesse tempo de pandemia a gente não pode ficar saindo, né? Saindo para cá, para lá, para passear. Mas se tem um celular, liga lá, fala para sua avó, fala, ô vovó, deixa eu contar uma história para você, vou contar a história de São Francisco Xavier. Um santo assim, assim, assim. Conte para eles, conte para o seu irmão mais novo, conte para o seu irmão mais velho, reflita na sua cabeça, vai pensando como foi São Francisco, como ele viveu, né? E vá pensando, vocês sabiam que o nome do Papa Francisco é por causa dele? Sim, ele escolheu Francisco por causa de São Francisco Xavier. A gente achava que era São Francisco de Assis, né? Não, São Francisco Xavier, aquele que saiu pregando. E quando ele foi nomeado Papa, ele disse isso, né? Que ele queria ser o pregador do Evangelho, como foi São Francisco Xavier, que desse forças para ele. E agora a gente vai entrar em oração. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus que nos dê forças para caminhar. Que está difícil, né? Às vezes a gente pensa que não vai acabar nunca essa pandemia. Ah, eu quero sair, eu quero ver meus amigos da escola, eu quero voltar para a igreja, para os nossos encontros da infância missionária, porque este ano, né, nós teríamos o nosso acampamento. Infelizmente, por causa dessa pandemia, não vai ser realizado. Mas vamos pedir a Deus que nos dê força. Eu quero ser forte, eu preciso ajudar aqui na minha casa. Ah, mas como eu vou ajudar? Sendo mais tranquilo, mais calmo. O papai e a mamãe têm que sair, têm que trabalhar, têm que trazer o alimento para a gente. E às vezes a gente fica tão nervoso, né? Chega em casa, só tem reclamação. Ah, porque eu briguei com meu irmão, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Vamos tentar fazer com que a nossa vida fique um pouco mais melhor. E só através da oração nós vamos conseguir. Vamos nos colocar em oração? Nós vamos rezar uma Ave Maria por todas as crianças do mundo e principalmente pelas nossas crianças aqui da nossa cidade. Que Deus possa conduzir vocês, colocar no coraçãozinho de vocês, como colocou lá no coraçãozinho de Francisco Xavier, aquela vontade de pregar o Evangelho. Você tendo essa vontade no seu coração, Deus age. O resto Deus vai fazer. Vai caminhando que Deus vai conduzir. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Até a próxima. Até.